Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CIS em Rede. Hoje a gente vai dar sequência a essa série comemorativa dos 30 anos do CIS e vamos ter aqui convidados que vão falar um pouquinho sobre essa história, a visão deles, né, que passaram também por essa história, estiveram em outros momentos para contar para vocês um pouquinho de como o CIS chegou nesses 30 anos, valores, histórias, feitos, limitações, alegrias, tudo que fez parte dessa história. Então, para a gente começar, estamos aqui com a nossa diretora executiva, Geisa Miller de Oliveira. Seja bem-vinda, Geisa. Obrigada. Eu gostaria já de agradecer de antemão ao prefeito, à secretária de saúde que estão conosco aqui hoje. Muito bem. E temos também, então, o prefeito Marciano Mauro Pagliarini. Seja bem-vindo, prefeito de Nova Itaberaba. Isso, Muito bem. muito boa tarde, sempre muito bom poder estar junto de pessoas que constroem o meio da saúde da nossa região e é sempre bom estar representando também nessa breve conversa e poder relatar um pouquinho da história do nosso CIS, do nosso consórcio, que é um modelo e um exemplo para todo o resto do nosso estado. Muito bem. Seja bem-vinda, Elisângela Tafarel, né? A Preta, que a gente vai chamar de Preta, porque todo mundo conhece como Preta, né? Aí. Muito obrigada pela presença, sejam todos bem-vindos. E, gente, esse é um bate-papo, né? A gente quer saber aí como é que vocês entraram em contato com o CIS, porque a Preta é secretária de saúde em Guatambu. Guatambu. Isso. E não é a primeira vez, né, Preta? Não, lá em 2017, a história política da gente é muito bonita, né, prefeito? Assim, os municípios de toda a região, na verdade. A gente tem, quando a gente aceita o convite para assumir uma secretaria de saúde, é um desafio gigantesco, né? Então, lá em 2017, eu fui candidata a vereadora no meu município lá de Guatambu. E por alguns poucos votos, não cheguei a me eleger. No andar da carruagem lá, o prefeito da época me convidou para assumir a Secretaria de Saúde. Então, assim, eu tenho uma história antes disso eu falo assim que ninguém começa em alguma coisa e às vezes dá continuidade, né? Eu sempre tirei leite de vaca, né? Sempre morei no interior, né? Então, eu nunca tinha trabalhado no serviço público. Tive a oportunidade de entrar em 2011. Então, assumi a Secretaria de Saúde lá no meu município, lá em 2017, né? Trabalhei em todos os setores da saúde antes de assumir a secretaria, né? Trabalhei no agendamento, trabalhei na recepção, trabalhei no TFD, em todos os setores. Depois, assumi a direção da secretaria e, posterior, a Secretaria de Saúde. Então, é um desafio gigantesco, né? E lá em 2017, como é que era a tua relação? Primeiro momento tu entrou em contato com o CIS. Na verdade, assim, o CIS no início, logo que nós começamos lá em 2017, era pequeno, né? Então estava começando também, assim, tinham várias coisas que a gente aprendeu junto, realmente, né, Geisa? Eu acho que teve muita coisa por feita aí também que pode afirmar pra gente, a gente aprendeu muita coisa junto. Era tudo muito difícil. Lá em 2017, quando a gente fez o contato, o consórcio foi a base dos municípios, na verdade, porque era tudo muito individualizado. Cada município agia de uma forma e conduzia suas políticas de uma forma. Quando o consórcio entrou para organizar o trabalho. Então, na verdade, a base, né, dos nossos serviços passou a ser o consórcio, né? Se a gente tinha qualquer coisa, e assim, as dificuldades eram gigantescas. Para você conseguir qualquer profissional de saúde para atender os municípios, era muito difícil, né? Então, o consórcio para nós, na época, foi a base de tudo, né? Tanto que continua sendo, né, Geisa? Hoje, claro, né, eu posso falar com outras propriedades agora, depois de um bom tempo, né? Eu saí da saúde, assumi o meu posto de concurso, porque eu sou efetiva no quadro de servidores do meu município, e hoje voltei para a Secretaria de Saúde com outra realidade do consórcio, né? O consórcio hoje dá outra base para nós, né? Sem contar a organização. Então, tudo se aprendeu nesse tempo, né? De 2017 para cá, ele cresceu muito, né? Evoluiu muito. Evoluiu muito, ajuda muito a gente, né? Muito bom. Prefeito,
como é que foi, eu quero saber, depois eu vou querer saber um pouquinho mais de como é que tá agora, do que vocês veem, mas vamos voltar um pouquinho na história. Já foi presidente do CIS, prefeito? Fui presidente no ano de 2017, né? Eu nunca estive na política. A primeira vez que fui candidato a prefeito e me elegi logo no primeiro pleito. No pleito de 2016. E aí a gente chega com um monte de vontade de transformar o mundo, achando que pode tudo, que faz e acontece, que vira e mexe e vai arrebentar. Tu senta na cadeira, começa, não pode. Não dá. Tem que ser assim. Vai lá. E aí a gente começa a procurar alternativas. Aí vai para a primeira assembleia do ano, vem goela abaixo presidente do CIS. Diz, tá, presidente deve ser uma coisa boa, né? Foi assim de livre espontânea pressão essa presidência. Em menos de 15 dias estava fazendo duas funções que nunca imaginava que um dia ia ocupar, né? Mas o desafio está aí, eu acho que Deus nos dá a carga conforme aquilo que a gente consegue carregar, e aos pouquinhos a gente foi entendendo o funcionamento. Então, na época, no ano de 2017, o CIS possuía uma estrutura já com 52 municípios na época, né? Era um consórcio que tinha nascido da AMOSC, por isso ser chamado de CIS-AMOSC. Eu já tinha escutado falar de algumas coisas que fazia, mas está muito longe do que faz hoje, o que estava fazendo naquela época, né? E aí a gente começou com a secretária da saúde da época, começou a explorar os potenciais que o CIS nos dava naquele momento para benefício do município. Mas me lembro que era um tempo muito ruim isso, porque medicamento, por exemplo, licitávamos lá. Sim. Pagávamos altos preços porque muitas vezes não havia concorrência. Ou quando havia concorrência, era nítido a má fé dos licitantes, porque um lançava um preço de um medicamento e não lançava no outro. Então, era muito alto o que se pagava de medicamentos, assim como serviços também. E aí, o CIS acabou, ao longo do tempo, suprindo isso, e hoje ajuda bastante a gente nesta parte. E quando cheguei no CIS como presidente, a MOSC tinha uma estrutura que tinha 20 municípios. Dentro da MOSC, em uma salinha, funcionava o CIS, que tinha 52 municípios. Aí vem a brincadeira, que a gente comentou aqui antes, né? Que eu dizia que para a gente trocar uma ideia ali dentro da sala do CIS, a gente tinha que ir no corredor, que ali não havia espaço para trocar nada, né? Colocaram o elefante dentro do Fusca. Isso aí. O que ficou gravado para a Geisa, principalmente, e para os prefeitos da época, que eu dizia que se um cachorro fosse abanar o rabo, ele ia ter que abanar na vertical, que na horizontal não tem espaço. E aí foi pensado, né, naquela vez, para que o CIS saísse da MOSC e fosse ocupar um espaço próprio, porque ele tinha uma renda que provinha dos municípios, o rateio que era feito, eu entendia que era valor suficiente para a gente procurar um espaço independente e com maior conforto aos funcionários. Com esse aumento de espaço, possibilitaria se fazer novos serviços também, potencializaria a estruturação com um controle, com um estoque, com uma contabilidade, com setores mais bem formulados. Distribuídos com suas devidas funções em cada lugar, que já vinha sendo uma exigência do Tribunal de Contas, embora muito leve ainda na época, mas para que a gente fosse se adequando com as leis que são vigentes até hoje, e entendo que cada vez mais. Então, lá em 2017, quando assumi a prefeitura, logo assumi o CIS, e eu acho que o destaque maior do meu trabalho naquela época foi pensar, não, nós vamos ter que sair debaixo do guarda-chuva da AMOSC para crescer, para expandir para mais municípios. Naquela época ainda,
era só prefeitos da MOSC que poderiam ser presidente, né? Isso foi mudado também para que prefeitos que eram um sócio do consórcio passariam a ser poderiam ter a possibilidade de ser presidente, Eram como já elegíveis, né? é. Mas acho muito justo. Para os mais antigos da MOS que acham que não, que eles gostariam de ter o A domínio aí. preferência. Mas para o consórcio em si, para os 54 municípios, 54 municípios que tem hoje, eu acho que está mais democrático. Isso. Essa situação. Foi as duas situações que eu vejo que contribuem bastante ali no desenvolvimento da MOSC naquela época. E dei condições para que caminhasse. Dizer que eu entendo do processo que acontece dentro do CIS é mentira, não é verdade, né? A gente nunca sabe de tudo, mas a gente tem que ter gente que saiba dos passos que está aí e a gente tem que dar liberdade para as pessoas que sabem trabalhar e dar condições também. Eu acho que acredito que foi isso, ó, a grande contribuição minha com o CIS naquele momento. Mas é um momento bem importante, né? É determinante, porque essa questão da estrutura, ela também te amplia possibilidades, né, Geisa? Eu acho que tu pode falar como é que tu viu esse momento, que é um marco histórico do CIS. Exatamente. Uma, porque a gente já tinha compra de medicamentos, porém era de uma forma diferente, onde a gente fazia todo o processo legal e os medicamentos eram entregues nos municípios. E nesse meio tempo, em 2015, quando a gente começou em 2017, também foi o tempo da gente ver que a gente poderia mudar e trazer essa estrutura para dentro do consórcio. E aí a gente ia precisar de um espaço, ia precisar de mais funcionários, no caso as farmacêuticas, para fazer toda essa questão técnica da farmácia, né? Na época também eu, como gerente, fui convidada a estar assumindo, eu estava como diretora interina e daí precisavam colocar alguém, na época a diretoria entendeu de me convidar, eu aceitei, e né, com as conversas com o prefeito Marciano enquanto presidente e com os demais prefeitos, eu digo, a gente assume, mas a gente precisa mudar, porque o CIS já era grande, apesar de estar numa estrutura pequena, atendia 52 municípios, o fluxo de valores públicos, de recursos públicos que passavam já era um valor grande, e a gente precisava se adequar, a gente não podia mais continuar dependendo de um funcionário da associação para fazer a parte contábil, do jurídico para ajudar na parte da assessoria jurídica. A gente precisava de pessoal, e precisando de pessoal, precisávamos de uma estrutura maior. E aí, desde então, eu sempre digo que a gente teve a sorte de pegar o prefeito Marciano como nosso presidente para entender, para ter essa sensibilidade de entender de que realmente do jeito que estava não dava para ficar. Era impossível crescer. E ele levou essa briga que a gente diz com os municípios, porque na época, eu lembro até hoje que ele me perguntou quanto de recurso que a gente tem em caixa no CIS. E a gente foi ver na contabilidade, a gente tinha R$900 em caixa, que era o valor de uma mensalidade do município, porque até então cada município pagava R$900 em mensalidade, todos, desde Chapecó, que é o maior, até Santiago do Sul, que é o menor município não só da nossa região, como do estado, né? E aí ele, como professor de matemática também, mas peraí, alguma coisa... Essa conta não tá legal. Certo. E aí a gente teve o desafio, então, de montar algumas planilhas para ver de que forma que a gente ia fazer esse rateio da manutenção, porque nós íamos precisar de manutenção para funcionários, manutenção para estrutura, e aí na época a gente fez, acho que se eu não me engano, de 3 a 4 tabelas lá com várias variáveis que o professor de matemática... Mas ajudou muito o professor de matemática nesse caso. Levou bastante chumbo, né, prefeito? Porque você levava para discussão com os secretários, e alguns concordavam, outros não. Depois levava para a assembleia, uns concordavam, outros não. Mas, no fim de tudo, essa discussão se chegou ao consenso de que sim, de que precisávamos mudar, de que as coisas precisavam para evoluir e mudar, e conseguimos chegar num consenso de que forma que seria esse rateio e de que forma que seria a partir de então modificada essa questão da infraestrutura e da administração. Mas é um gigante de um passo, né? E tu sair de uma sala apertada para um lugar maior, empreender
no sentido de tem R$ 900 no caixa, vamos fazer como? Não é fácil chegar a esse consenso, porque pense bem, lá em casa, entre marido e mulher, que são duas cabeças, às vezes a gente não entra em consenso. Imagine 54, 52, né? 52 na época, 52 secretários, mais 52 prefeitos. Então aí já são 104 cabeças exato. debatendo. Eu me lembro que nessa época era o pensamento que se o contador de um município trupicasse e não conseguisse chegar na prefeitura para fazer o pagamento naquele dia, alguém ia ficar sem receber no mês. Verdade. Porque não tinha folga nenhuma. É verdade. Não ia ter folga nenhuma. E a tabela que foi feito, de forma igualitária não dá, porque o meu município que tem 5.000 habitantes, o município de Chapecó, na época, com 220, 230 mil habitantes, pagava os mesmos R$ 900. Não era justo pelo uso. Mas tem um elemento, e isso foi preponderante na tabela, porque a região dos 50 municípios tinha uma população de 550 mil habitantes. Chapecó tinha quase a metade. E daí Chapecó bancar a metade da despesa também não era justo. Porque os consórcios são fortes pelo número de municípios, sim, mas pelo número de população que abrange. Então, Chapecó contribui com maior valor, mas Chapecó andaria com certeza com pernas próprias, porque tinha um número significativo de pessoas, todos os processos que eles fariam teria uma facilitação de valores em precificação a menor pela quantidade de produtos O volume. que seriam comprados, adquiridos. Já nós, lá dos municípios menores, se nós não tivéssemos esse volume de pessoas que participam de Chapecó, nós teríamos os valores aumentados. Então, foi mensurado a importância populacional de Chapecó para reforçar os negócios, as aquisições dentro do CIS, não fazendo uma tabela proporcional à população. Foi achado um meio termo. É usado até hoje essa tabela, é por faixa populacional. Conforme a faixa populacional é o valor. O valor que é pago. E, de repente, 100% certo? Não esteja, mas não vejo uma forma de melhorar aquela tabela hoje, atualmente. Pode ser que amanhã já seja diferente e apareça alguém que apresente uma forma melhor. Mas até o momento ainda está funcionando. Funcionando mesmo, porque a gente sempre diz que o consórcio ele é um órgão público, ele não tem fins lucrativos. A nossa finalidade é auxiliar os municípios nessa questão de compra de serviços na área da saúde. Então, hoje, que os municípios contribuem é o que a gente precisa para manter a infraestrutura, para manter funcionários, né? Então, hoje é o suficiente. Se daqui a pouco não for, realmente vão ter que sentar, mas 9 anos que ela vem dando certo. E essa estrutura também demanda até a questão dos R$ 900 ali para mim marcou, até para ter um caixa, para ter uma segurança, porque é um órgão público, mas daqui a pouco tu tem situações que são manutenção, que fogem do cotidiano, que envolve pessoas. Quando envolve pessoas, não tem uma tabelinha, vai ser assim, tem problemas que se multiplicam, né? Então tudo isso foi uma estruturação muito importante ali em 2017, Geisa. Com certeza. E como eu disse, deu certo e a gente utiliza até hoje. Eu acho que o crescimento nosso dos municípios de toda a região, né? Nós, a gente falando por Guatambu, nós tínhamos uma população muito parecida com Nova Itaberaba, né? E hoje, no geral, assim, a nossa população cresceu muito aqui. A gente sempre fala que a proximidade nossa com Chapecó, ela de certa forma, ele coloca Guatambu como cidade dormitório, né? Traciona as cidades menores, as circunvizinhas, né? Isso, é muito mais barato morar em Guatambu, né? A maioria trabalha em Chapecó, gasta seu dinheiro aqui em Chapecó, né? Mas usufrui, como a gente sempre fala, da saúde do município, né? E hoje nós, assim, a base nossa, pensando assim na junção dos municípios, fortaleceu muito, né, Geis? Eu acho que eu brinco muito
quando a gente se encontra, ainda hoje a gente se encontra com alguns secretários da época de 2017, que eu fiquei 5 anos na gestão no primeiro mandato ali, então de 2017 até 21 ali. E a gente tinha um grupo de secretários na época muito fortalecido. Assim, depois todos saíram, alguns foram candidatos a prefeito, né, outros, né, assumiram outras empresas privadas, enfim, e saíram, né, mas quem continuou, a gente sempre fala que a gente teve uma base muito forte lá, porque a gente se uniu na época e com todas as dificuldades, aquilo que o prefeito colocou de ter pouco valor, de ter, imagina, eu tinha 450 mil na época, esse era o meu valor de contrato, né? Imaginem vocês com uma população na época de 4.790 habitantes, eu acho que era que tinha em Guatambu, você ter 450 mil no consórcio para gastar na saúde, né? Se tu for fazer uma conta aí, né? E com tudo que aparece para nós, né? O Estado, na época, hoje a gente tem um acesso diferenciado, hoje a gente tem outros recursos, hoje o Estado assumiu as suas responsabilidades e a gente não tá, sobra sim, muita coisa, né, prefeito? Para nós, enquanto município, sobra, né? A Geisa também, né, sabe disso, que a gente assume muitas responsabilidades que não são nossas, mas a gente sempre fala que aonde quer que o paciente chega, é na nossa porta, né? Então, nesse sentido aí, a questão da parceria nossa, isso a gente evoluiu muito, né? E a gente brincava esses dias que a gente se encontrou que nós temos que comemorar, sim, os 30 anos do consórcio. E temos que comemorar sempre, porque foi, assim, acho que uma coisa que marcou muito, né, para a região nossa aqui. Hoje o nosso consórcio é referência, né? As medicações, como a Geisa colocou antes, a divisão, a compra, nós não tivemos mais um problema com a questão de medicação. Comprou, tá ali no prazo de entrega, né? Então, tudo isso evoluiu, tudo isso está fazendo bem para os municípios, né? E que o consórcio perdure aí, né? Por muitos anos a gente sempre fala que se nós não tivéssemos essa união dos municípios, eu acho que não se sustentaria, né, prefeito? Não se sustentaria nenhum município, por mais que seja muito bem administrado e... Fala o caixa, Preta. Caixa. Dinheiro mesmo, Dinheiro falando mesmo. disso. Dinheiro mesmo, falando em dinheiro. Porque assim, ó, vamos falar de consulta comum, por exemplo. Hoje a gente tem um único prestador na questão da neuropediatria, né, Geisa? Vários municípios tentaram contato para fazer contratação desses profissionais no particular. Por exemplo, o nosso município de Guatambu tentou contato com um profissional médico. Hoje nós pagamos 250 a consulta para o profissional. Se eu for contratar no meu município, só para o meu município, é R$850. Então, vejam vocês a diferença de valor de uma consulta, né? Então, em várias especialidades. E coisas que a gente não tinha acesso lá em 2017, né? Tantas especialidades que hoje os prestadores fazem questão de se credenciar via consórcio, né? Que também é uma oportunidade de você criar o teu quadro de pacientes, né? A gente fala com muitos aí que já estão há muitos anos prestando serviço para o consórcio aí, para todos os municípios, que sim, tem a freguesia do particular, mas eles não abrem mão de atender o consórcio. Porque o consórcio evoluiu muito também na questão financeira, né, Geisa? Hoje a gente também consegue pagar, né, as consultas de uma forma, né, mais justa, enfim, né? Então, acho que nós aí só temos a agradecer. Eu acho que qualquer um dos municípios, os 54 municípios, se hoje a gente sentar, não anda com as próprias pernas se não tivesse o consórcio. E daí, bem importante nessa fala da Preta, que entra a questão administrativa do consórcio, né? Sim. Que a gente já vem discutindo em outros momentos também, que antes a gente tinha que bater nas portas e pedir, por favor, nos atendam. Até no início lá nós não tínhamos prestadores em Chapecó, os primeiros prestadores do CIS eram de Pato Branco, os municípios levavam para o Paraná os pacientes, até que os daqui entenderam que sim, que era um mecanismo diferente, mas o nosso povo desconfiado.
E hoje em dia, como o Preto falou, eles fazem questão de atender pelo consórcio. Por quê? Porque eles vão ter um contrato só para 54 municípios. E agora, como o consórcio ele se tornou interfederativo, que o Estado também passa a fazer parte, é mais fácil se ele quiser fazer um contrato com o Estado, que o Estado traga alguma coisa SUS. Não, vamos fazer via consórcio, porque legalmente é possível. Né? Então, agora nós temos os 54 municípios e mais o Estado de Santa Catarina junto. Então, tem essa facilidade administrativa, porque ao invés de ele ter 55 hoje, 54 com cada município mais um com o Estado, ele tem um com o consórcio, onde ele atende toda essa população. Que seria completamente inviável. Exatamente. 54 contratos, É. tu não dá conta de fazer. Pensando na clínica, né? Quando tá fazendo o último, o primeiro já tá vencendo. O que a Geisa falou agora e o que a Preta falou aqui, a Preta levantou uma questão que ela, na entrelinha, ela é muito significativa. A nossa região, ela é... As iniciativas de cooperativismo, de associativismo, elas são fortemente estabelecidas na nossa região, migrando para o resto do estado e para o resto do país. O CIS também foi assim. Ele representou muito isso e eu me lembro que nós estivemos uma vez em Florianópolis, na Secretaria de Saúde do Estado, se a senhora lembra, lá em 2017, tinha um secretário, deputado, que a gente foi falar do CIS Amosca e dizer, tá, mas... Tipo, o que eu tenho que ver com Tipo, isso? o que é isso? Como funciona? Então veja como isso tudo é muito recente. O cara que era secretário do Estado, e um cara muito bem esclarecido, tá? Bem esclarecido, não, de nenhuma forma não esclarecido. Mas ele não entendia como era, como lidava o consórcio, qual a finalidade e como isso se fazia. Então a gente é modelo, com certeza é modelo, tem outros consórcios bons, mas se espelharam muito nos nossos consórcios aqui da nossa região, nos nossos modelos de cooperativa que nós temos aqui, é modelo. Outra fala que a Preta fez aqui é a questão da sustentabilidade do financeiro para com os municípios. E aí eu pensei rapidamente aqui, de repente, se não fosse o consórcio, nós conseguiria fazer o que o Remune fala. Aquela lista de 100 e poucos medicamentos que o meu município é obrigado a fornecer. Mas o meu município está com 300 e poucos medicamentos. E a lista do CIS tem 1000. Também. Ali tem mais 300. Então, assim, a gente tem mais que o dobro do básico. E isso todos os municípios da região têm. A gente, o dever da prefeitura é fazer saúde básica. Só a básica. É aquela consultinha do posto, o remedinho básico. A partir daí é dever do Estado, né? Por muitas vezes nós estamos fazendo muito que é dever do Estado, graças ao CIS. Porque o CIS fez com que aquele orçamento que a gente tem anual, a gente consiga gastar com a lista do básico e com aquele plus a mais para a nossa população. Então, o grande beneficiado vem a ser quem está lá na ponta, quem está lá sendo atendido, que muitas vezes reclama também. A gente, por si só, reclama do salário, reclama que queria ter mais dia de feriado. Chuva no sol. É normal da população, mas assim, com certeza, se não fosse o consórcio, a saúde conseguiria entregar aos nossos munícipes muito menos. Quem sabe 50% a menos do que entrega hoje. Eu uma vez que eu dizer, prefeito, que a longo prazo nós vamos ter mais expectativa de vida na região. Certamente. Porque é uma medida que está indo além, porque é isso, né? Poderia se fazer o básico do básico, mas a gente não tem isso nem como cultura. Né? A própria questão do cooperativismo, para cooperar, tem que ter uma massa cinzenta, senão não se coopera. Então cada um pega o seu, né? Isso aqui faz o seu jeito, resolve o seu problema. a sua coisinha, só que ninguém evolui no individualismo, né?
Então, acho que isso, eu queria, nós estamos indo já para o final do nosso podcast, que é rápido, e eu queria que vocês falassem assim, o que a gente tem mais a celebrar nesses 30 anos. Porque a gente levantou muita coisa aqui positiva. Aqui fizemos até uma pesquisa antecipada aí da expectativa de vida da população. Fizemos até uma previsão para o futuro. Mas eu queria que vocês colocassem um pouquinho, acho que o que hoje a gente tem de mais positivo, o que nos faz mais felizes em celebrar esses 30 anos do consórcio. Eu acredito que seja a forma de estruturar a aquisição de medicamentos. Aquilo que eu vi lá no passado, no início da minha carreira política, aquilo, sinceramente, não era de Deus. Aquilo lá não era de Deus, tá? E hoje isso está bem alinhado. A prestação de serviços, não que seja um perfeito, temos problemas, né, Gisele? Temos. Nós temos muita cancha, muito para avançar e vamos avançar, né? Mas o acesso à prestação do serviço para a nossa população e a agilidade, eu diria, com que se faz isso dentro do consórcio nosso. Claro, nós temos aí, tá chegando agora aí, os próximos anos, quem sabe, vão inaugurar a sede própria. O ano que vem, que bota o ano que vem, que tomara seja. Então nós estávamos lá em 2017 numa salinha cedida. Já se falava na sede própria desde 2012. É uma conversa longa essa. Fomos pagar aluguel, perambulamos aí ao menos por 3 espaços, ao menos 3 espaços, né? E estamos aí na frente com um espaço que vai ser moderno, amplo, nosso. E isso é uma grande conquista também para o CIS. Isso também vai facilitar o trabalho dos próximos que virão a usufruir do CIS. Assim, a fala do prefeito Marciano, acho que ela vem de encontro à questão da união, né? Eu falo que celebrar os 30 anos do consórcio é ter evoluído na questão da união dos municípios, né? Se cada um tivesse dito não em algum momento, ou não tivesse aparado as arestas que a gente fala, né? E às vezes a minha opinião não era a mesma do secretário de saúde de Nova Itaberaba, ou não era a mesma do secretário de Nova Erechim, ou sei lá, de outro município. Mas no final de tudo, com um diálogo grande e uma conversa muito grande, a gente sempre chegou num consenso, né, Geisa? E eu acho que celebrar 30 anos do CIS para nós, enquanto município, é ter evoluído nessa questão da união, né? Para a gente poder também, a partir de agora, todas as coisas que vêm vindo e que a gente vai construindo junto, e também ter aprendido, né? A gente aprendeu muito nesses longos anos aí, né? Do consórcio, no sentido da construção em si, né? Eu acho que qualquer município da região aí que não faz parte do nosso consórcio, a gente sempre fala assim, gostaria de certa forma de estar junto conosco, né? Porque a gente tem muita coisa de bom. E eu falo sempre para todos e falo para a população nossa do município, nem tudo é 100%. Mas a gente procura todos os dias, né, fazer o melhor de nós e dar o melhor. Então, claro que não conseguimos atender tudo, não. Mas, como o prefeito falou, na questão das medicações, na questão hoje do material ambulatorial, na questão hoje da odontologia, hoje a gente tem outras clínicas credenciando aí para a gente poder estar dando o atendimento que a gente não seria o básico, mas a gente oferta. Então, que perdure 30 anos para muitos anos, né? E que multiplique, que a gente consiga ficar unidos, né? Para a gente poder também, no final das contas, diminuir os custos para os municípios, né? Porque a questão da saúde, ela tem sempre um olhar diferenciado. O nosso ganho é muito pouco, diferente de todas as outras, né, políticas da educação, enfim. O que vem para nós é muito pouco, né? E a gente faz, às vezes, milagre com aquilo que a gente faz. E os milagres a gente faz, né, com a ajuda do consórcio. E a gente, na verdade, assim, não pode deixar nunca de lembrar
que a gente está numa situação boa, tá bem na foto, mas é graças ao trabalho de quem iniciou lá. Sim, Daqueles com prefeitos, certeza. daquelas equipes que tiveram a ideia, que foi precursora, de montar com um monte de dificuldades, de ninguém entender o que era isso. Mas essas pessoas eram pessoas que tinham a visão Podia dar de que isso poderia dar certo como deu certo. Daqui a 30 anos vai vir outros administradores que vão apontar erros que a gente está fazendo agora, mas serão outros tempos. Eles vão aprender com os erros que a gente está cometendo agora para melhorar ainda mais o nosso consórcio e ele se solidificar. Não tem outro caminho, ele cada vez vai estar mais sólido perante a nossa região. Geise, para ti, o que estamos celebrando nesses 30 anos? Na verdade, eu acho que a Preta falou tudo essa questão da união, né? E o prefeito falou que fomos lá e ninguém sabia o que era consórcio, mas devido à união e muita conversa, a gente até comenta às vezes muita briga, mas é uma briga no sentido figurado, né? É uma briga boa. É muitas idas e vindas e o que é, como que funciona, e aí tivemos esse avanço realmente do Estado entender. Eu sempre digo, a gente atravessava a fronteira para o Paraná várias vezes para ver o exemplo do Paraná, né? Que o Paraná há anos trabalha junto, que não é só os municípios que investem na saúde através dos consórcios. Lá o Estado investe 80% do recurso do Estado é para os consórcios. As sedes dos consórcios são construídas com recurso estadual. Cada consórcio tem um carro para transportar os pacientes quando o município não consegue. Então, tipo, é uma cultura diferente que a gente sempre teve visitando e trazendo isso. A gente sempre brinca com uma inveja boa que a gente tinha. A gente conseguiu levar o próprio estado de Santa Catarina por várias vezes em alguns consórcios do Paraná e eles avaliar isso. E estar junto, então, com o consórcio. Porque só os municípios, se como o prefeito falou, é tripartite. O Estado também tem responsabilidade, muito mais responsabilidade nessa questão da média e da alta complexidade do que os próprios municípios, que vêm fazendo isso há anos. E a gente penou, e a gente foi, e a gente voltou, e a gente levou na cabeça. Né? E voltou, E voltou, e devido a muita conversa, muita comunicação, hoje a visão que eles têm lá já é diferente. Já é uma visão de que sim, que é um mecanismo que existe, que está ali, que a gente não pode mais ignorar, que existe uma pecinha no meio da saúde pública das regiões chamada consórcio, e por que não nós estarmos mais perto e trabalhando junto? Né? Então, a gente mostrou para eles que essa união dos municípios poderia passar para o Estado, e daí agora nós queremos, nosso passo maior vai ser a nível federal. Por que não vamos pegar o Ministério da Saúde pela mão e dizer, não, Ministério, ó, Vem dar aqui uma está olhadinha, aqui os funciona. consórcios, o que só, vamos levar, já estamos levando, porque já existe essa conversa, mas não tão próxima como o Estado, né? Mas existe entre o Ministério da Saúde e os estados, mesmo porque depois com essa evolução também, a gente teve secretários com outras visões, nós tivemos. Eu digo que foi uma benção a época que a Carmen Zanotto, que era deputada federal, agora está prefeita de Lages, ela disse um dia, hoje eu tenho a visão de município, que antes eu tinha como deputada, eu tive como secretária do estado, e hoje eu tenho uma outra visão que é de prefeita. Hoje eu consigo entender o quanto os prefeitos penaram até a época que o consórcio foi visto com outros olhos. Então, eu acho que são dificuldades que a gente enfrenta, mas que no final a gente olha e diz valeu a pena. E não só por esse reconhecimento, que a gente até diz, às vezes o consórcio ele passa despercebido no atendimento, mas a gente não quer aparecer, porque o nosso objetivo é sim auxiliar o município a estar atendendo o seu município lá na ponta, e cada vez com uma qualidade maior, de forma mais completa e resolvendo, sendo resolutivo principalmente, né? Para que o paciente vá e resolva, que ele não tenha que ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, eu acho que esse foi um avanço muito grande que a gente teve nesses últimos anos. É celebrar essa saúde de toda a população, né? Exatamente. Que é o que na verdade, o que resulta, é o resultado de todo esse processo administrativo, de gestão, né? De luta política. Exatamente. É um pacotão para resultar em saúde para a população. Muito bem. Feliz, então,
por participar desse episódio, que a gente pode tirar conclusões tão positivas, né? Celebrar esses 30 anos do CIS, mas celebrar, sobretudo, também a união, o resultado, a saúde da população, aquilo que estamos atendendo a mais do que, né? Só como é bonito isso, né? Ver que a gente está fazendo mais do que o básico que nos foi pedido. Né? Então a gente só tem a se orgulhar do CIS, dos municípios, da nossa cultura, né? Que não fica no raso, não fica no vamos fazer o que dá, que é exemplo, e é por isso que é exemplo, né? Ninguém vira exemplo fazendo o básico. Exato. Gente, muito obrigada pela presença de vocês nesse episódio. Obrigada, Geisa. Obrigado, prefeito. Obrigado, Preta. A gente se vê com certeza em outros episódios por aqui. A gente vai gravar ainda mais episódios dos 30 anos, porque é uma história muito bonita e merece ser contada. Para você que ficou conosco até agora, então siga-nos aqui no YouTube, também no Instagram, no @CesaMosque, e a gente se vê no próximo CIS em Rede.